tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula live. Deixa eu ajeitar as coisas por aqui. Vou tentar aproximar um pouquinho essa tela aqui que eu não estou conseguindo, para vocês me verem mais de pertinho. Oi, Leila, boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem? Vocês estão me vendo bem? A luz tá boa? Como é que estão as coisas por aí? Estão me ouvindo bem? Já comecei aqui com uma boca inusitada, né? Um degradê aqui, ó. Bem legal, que vai combinar com a nossa make. Eu só não estou conseguindo aproximar a câmera. Que pena. Deixa eu ver se eu consigo assim. Não. Bom, mas acredito que vocês estejam me vendo bem, né? Oi, tia Lila. Boa tarde. Seja bem-vinda. MIH Brands, seja bem-vindo também. Bem, vocês já sabem, né? Me chamo Daniele. Hoje nós vamos para mais uma aula live. E é claro, lembrando que o Arte Gerando Renda é um projeto, é um projeto da ONG Favela Mundo, e ele é patrocinado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura, pelo ICTCI Rio, pela Magellan IP e também pelo Metrô Rio, e apoiado pelo Instituto IVEPAR. Então, gente, a gente está aqui hoje para mais uma aula live. A aula de hoje vai ser uma aula de máscara, porque todo mundo sabe, né, que mesmo aquele carnaval dentro de casa, carnaval ainda vai até o próximo final de semana, né? Hoje é quarta-feira de cinzas, mas o carnaval a gente estende um pouquinho, né? E dá para fazer uma máscara de carnaval aí para você aproveitar, pelo menos no próximo final de semana. Já clica aqui no aviãozinho, manda esse vídeo aqui para todo mundo que você conhece, que gosta de maquiagem artística e que quer fazer essa make com a gente, quer aprender a fazer essa make com a gente. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o material que eu vou usar, tá? Eu vou usar tinta líquida nessas cores, tá? Eu vou usar tinta líquida nessas cores, na verdade, dessa forma aqui, né? Roxo, azul e branco, tá? Na verdade, essas tintas que eu estou usando, pessoal, são tintas metálicas, tá? Hoje eu quis trazer uma coisa diferente, né? Já que é carnaval, muito brilho, muito colorido. Então eu vou usar tintas metálicas. São tintas à base de água, líquidas à base de água. Vocês encontram em qualquer papelaria, tá? Não é guache, lembra bem, é tinta para uso na pele, tá? Específica para uso na pele à base de água. Essa aqui é uma linha metálica, uma tinta líquida, só que na linha metálica. Eu vou abrir aqui a azul para vocês verem que ela já tem um brilho, tá? Ó. Ela já tem um brilho diferente da tinta que a gente está acostumada a utilizar, tá? Então nós vamos usar todas elas tintas metálicas, tá? Eu vou usar também hoje uma esponja, tá? Minha esponja ela está marcada, mas ela está limpinha, tá? Não está saindo cor nenhuma, tá? É só porque ela fica realmente, né, marcadinha. Vamos usar uma esponjinha, metade de uma esponja redonda, tá? Essas esponjinhas também vocês encontram, algumas pessoas vendendo pela internet, tá? Não é tão fácil assim achar em lojas, em papelaria ou então em lojas de artesanato. Algumas pessoas vendem mais pela internet. E vou usar aqui para abastecer a minha esponjinha com a tinta líquida um pincel língua de gato, tá? Eu peguei um grandinho porque me facilita na hora de preencher aqui, né? É mais rápido. Então vamos lá? Eu não coloquei hoje, máscara, né, de cílios, porque como a tinta é líquida, eu fiquei com medo de manchar. Na hora que eu, né, usasse a tinta líquida, eu fiquei com medo de manchar. Então vamos lá, eu vou começar aqui pelo branco, tá? Começo sempre pela cor mais clara. E aí eu vou abastecer a minha tinta na esponja, tá? Então vou colocar essa tinta na esponja. Posso colocar uma boa quantidade, nada em excesso, né? Mas uma boa quantidade, porque a gente sabe que a esponja ela absorve um pouco.
né? E o espaço aqui do branco, é importante que ele sempre seja maior, até um espaço maiorzinho do que das outras tintas, das outras cores, né? Vamos lá, agora eu nem limpo, tá? Não vou limpar o pincel, porque aí eu tô passando por uma cor mais escura, então automaticamente... E aí eu vou aqui novamente abastecer o meu pincel agora com azul, tá? É importante que eu faça essa ligação aqui entre as duas cores, tá? Bem pertinho, ó. Não precisa misturar agora, porque na hora que você der as batidinhas no rosto, ela vai se misturar automaticamente, ó. E aqui... eu agora vou colocar um pouquinho de roxo, bem aqui no finalzinho. Eu vou complementar com um pouquinho do roxo. Ó. Isso aqui, pessoal, pode ser feito com bloco, tá? Eu, inclusive, tenho um bloco aqui dessa cor. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá? Pode ser feito com o uso do bloco. Porém, como é mais fácil pra gente achar as tintas líquidas, eu trouxe para você a versão com a tinta líquida, tá? Então, depois que eu abastecer aqui a minha esponja com todas as minhas cores, né? Eu já coloquei aqui, ó, o azul. Essas cores precisam ficar certinhas, né? Retinhas, não precisa, porque na hora que você vai usar aqui no rosto, elas mesmas vão se mesclar, vão se misturar. Eu vou pegar um pouquinho só do pérola, que é o branco, ó, ele já é perolado, tá? Boa tarde, Dani. Boa tarde, Dante. Tudo bem? Chama o pessoal para assistir a aula com a gente, que hoje vai ser babado. E aí eu vou pegar um pouquinho aqui na minha esponja, tá? Tinta líquida, eu já falei para vocês, se a tinta estiver bem líquida, bem fácil de trabalhar, não precisa umedecer a esponja, tá? Eu tirei aqui o excesso para não ficar muita coisa. E eu vou colocar aqui, ó, só no meio... só bem aqui no centro do meu nariz e da minha testa. Então eu aplico essa tinta com batidinhas, tá? Vocês vão vendo que ela já vai ficando bem brilhosa, né? É uma tinta que já tem um brilho bem legal, ó. E aí eu vou colocando aqui, vou fazendo com batidinhas. A cobertura dessa tinta é muito boa, mesmo ela sendo metálica, tá, ó. Hoje, Dani, a aula hoje é de máscara. Nós vamos aprender a fazer uma máscara. Quem sabe aí você tem até o próximo final de semana para pular aí o carnaval na sua casa, que a gente esse ano tá pulando carnaval em casa, né? Então, ó, eu preenchi aqui só esse meio, tá? E agora eu venho com aquela esponjinha que eu já havia abastecido, tá? Essa esponjinha aqui eu vou usar ela retinha, tá? E eu vou fechar, né, um dos meus olhos e vou fazer a aplicação dela aqui, e subindo um pouquinho aqui o nível da sobrancelha, tá? Como se fosse uma... eu vou fazer aqui a primeira e vocês vão ver. Como se eu estivesse querendo subir aqui um pouquinho, ó. O nível aqui do... E aí eu vou sempre com batidinhas, tá? Ó. Então, tá vendo? Eu dei uma leve inclinadinha. Ó, leve inclinada, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. Eu vou aplicar também nesse meu outro olho, dando essa leve inclinadinha. Tá? Vocês percebem que conforme a gente faz as batidinhas, as cores, automaticamente elas já se mesclam, né? Elas já têm aí a mescla. E aí você perde, entendeu? Essa linha divisória, né, entre as cores e faz um tom de degradê, ó. Você consegue ter esse tom aí de degradê aqui entre as cores, tá? Então, ó, os dois tiveram essa subidinha na lateral, tá? Essa parte de baixo aqui, se vocês quiserem, vocês podem trazer um lencinho umedecido só pra, ó. Só pra vocês arredondarem esse, pra ter o acabamento, tá?
E dependendo da máscara, dependendo do que você for colocar aqui embaixo também, você nem precisa fazer esse acabamento, né? Se você for colocar algum detalhe. Eu fiz só para que vocês pudessem ver, ó. O lenço umedecido, ele tira, né, qualquer imperfeição. Então aqui, esse é o momento, gente, se vocês forem usar o glitter, tá? Esse é o momento de usar o glitter. Então, ó, fechou o olho porque a tinta ainda tá úmida, né? A tinta líquida ainda tá úmida e isso garante, ó, tá vendo a diferença? Ó, com o glitter, a tinta fica mais brilhosa, né? Como eu falei, né? A gente tá usando a tinta metálica, né? Ó, mas o glitter traz um pouco mais de luminosidade, ó. E carnaval é isso, né, gente? Carnaval é brilho, carnaval é muito glitter, né? Então é isso. O que a gente vai começar a fazer a partir de agora? Agora nós vamos começar a fazer os traços da nossa máscara, tá? Eu tinha colocado traços lá na publicação, né? Eu fiz um tipo de máscara na publicação da aula de hoje, em que eu trouxe alguns traços, né, em preto. Não sei se todos vocês viram. Para fazer os traços, eu usei esse pincel número 2 da Ceramic, a linha Mini Black da Ceramic. Esse aqui é o número 2. E aí eu uso ele com uma tinta preta, né, que também pode ser uma tinta à base de água. Eu uso a minha tinta, que eu tenho costume de usar, ela já é uma tinta sequinha, que aí eu borrifo água, né, pra poder, é o que a gente chama de, também é uma tinta à base de água, né, é o que a gente chama de aquacolor, tá? Eu abasteço o meu pincel com preto e aí eu começo, então, a trazer traços para minha máscara, tá? Então, que tipo de traço eu vou fazer? A gente tá pensando numa máscara de carnaval, então aqui eu já vou vir aqui vou começar aqui, ó, bem fininho, e esse bem fininho, gente, a gente vai usar a pontinha do pincel, tá? Então, eu vou começar aqui bem fininho. E aí eu vou apertar o pincel e vou deixar. Então eu já tenho aqui um arabesco, né? No início da. Eu vou trazer um pouquinho mais de tinta até mais aqui dentro, ó. Só que bem fininho. E aí a gente procura fazer, tá? O mais simétrico possível que a gente conseguir dos dois lados. Não vão ficar iguais, né? A gente sabe que é bem difícil. Mas a gente procura fazer o mais simétrico possível, né? Dos dois lados, tá? E aí você já tem aqui a sua máscara, tá? Aqui eu vou fazer um outro traço, um outro arabesco. Ó. E vou terminar com ele bem fininho. Tá? Então, isso aqui são traços. A gente tá trabalhando sempre com traços. E nós vamos complementando esses traços, né? Esses traços, eles vão se juntando pra gente poder, então, ó, a mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu faço deste lado. E aí eu fechei os dois cantos da minha máscara, procurando sempre manter. Vocês veem que eu terminei esse aqui no final da sobrancelha, esse aqui no finalzinho da minha sobrancelha. Justamente pra gente conseguir o máximo possível de simetria, tá? Agora aqui eu posso colocar, aqui eu quero fazer aqueles traços que são, ó, eu vou encosta e puxa. Na hora que eu puxo, eu afasto esse pincel da minha pele, para fazer já exatamente... Oi, Dan. Então, eu não estou usando sombra, tá? Eu estou usando tintas líquidas, metálicas, que eu coloquei nessa esponjinha, e aí eu vim fazendo esse degradê de cores aqui no meu rosto, tá? Então, são tintas líquidas, metálicas.
à base de água. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que eu nem tinha reparado a pergunta do Dan, mas aí já acabei respondendo. Então vamos lá, convida a galera. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu vou baixar um pouquinho, não vou fazer lá do lado, porque eu quero, né? Eu quero fazer um desenho aqui, então eu vou baixar um pouquinho, encosto o pincel e puxo. Encosto o pincel e puxo. Encosto, puxo. Encosto, puxo. Encosto, puxo. Encosto, puxo. E aí eu já fiz um desenho aqui, né? Que eu vou complementar com essas bolinhas. Eu posso aqui, ó, esse ladinho que ficou faltando, os dois lados eu complemento. Aqui eu vou fazer uma grande bola pretinha. Ó, o mais redondinho possível, tá? E agora eu vou complementar, né, toda a lateral da minha máscara. Eu posso complementar toda a lateral da minha máscara desta forma, fazendo outros arabescos e complementar até aqui embaixo, tá? Então a gente pode complementar aqui, a gente vai puxar aqui, ó. Ó, eu fiz um círculo para vocês. E vou fazer um círculo também deste outro lado, tá? Desse círculo aqui, eu vou puxar. Ó. E aqui abaixo do... Dan, eu tô usando preto, um aquacolor preto. Mas também pode ser uma tinta líquida, tá? Tô usando um aquacolor preto. E aqui, eu posso terminar aqui também com arabescos. O que que eu vou fazer? Para que vocês vejam a diferença dos arabescos, eu vou pegar um pincel mais fininho, para a gente ter um acabamento mais fininho, né? Eu já falei para vocês que toda vez que a gente precisa que o traço seja mais fino, a gente tem que trabalhar com pincéis mais finos. Traços mais delicados, então a gente trabalha com pincéis mais fininhos, tá? Então eu vou lá no meu preto também, no meu aquacolor preto, tá? E vou usar aqui, ó, vou fazer arabescos parecidos com esse aqui de cima, sendo que eles vão ter uma dimensão menor. Então, automaticamente, eles acabam ficando mais delicados, né? Tá vendo quando eu falo da simetria? Aquele ali subiu mais um pouquinho no branco, esse subiu mais um pouquinho, esse aqui menos um pouquinho. A gente tem sempre um lado, né, que a gente sente essa dificuldade. Aqui a mesma coisa, eu faço aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa deste lado. Ó. E eu vou, então, contornando a minha máscara. Tá? Agora, aqui eu posso complementar, tá? E aí eu vou complementar com alguns tracinhos daquele encosta, puxa, encosta, puxa, encosta, puxa. E aí eu tô complementando toda a minha máscara, né? São detalhes, são os famosos detalhes que a gente vai acrescentando e que vão dando vida. Ó, aqui também, ó, nesse encontro aqui, ó. E que vão dando vida. Ó. Tá?
esse detalhe eu posso também acrescentar em outros locais, tá? Eu posso colocar aqui, ó. E vocês percebem que a gente vai criando, então, vai dando, né, asas à nossa imaginação. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu procuro fazer do outro, pra gente ter essa, tá? Essa igualdade. E aqui eu venho novamente com o pincel número 2, com o preto. E eu posso aqui dentro da minha máquina, aliás, nem vou usar esse, eu vou usar esse. Vou continuar com o fininho para ficar bem delicado. Eu posso manter aqui, fazer aqui um detalhe, ó, de linhas. Eu posso tracejar umas linhas e posso cruzar essas linhas, ó. E aí eu já dou uma textura diferente na minha máscara. Então, gente, vocês podem usar a máscara dessa forma que eu coloquei aqui, sem a textura. Ou vocês podem usar a máscara com a textura. Aí vai da criatividade, tá? Até se você tiver, né, num baile de carnaval e você estiver fazendo, todo mundo quer fazer máscara, todo mundo gostou e quis fazer máscara. O que você faz? Varia o tipo de máscara. Oi, Cibele, seja bem-vinda, tudo bem? E aí, justamente para você não ficar presa, para você não fazer todo mundo igual, né? Então, você tem a oportunidade de variar essas máscaras que você está trabalhando, né? Umas você faz com textura, outras você não faz com textura. Aqui, onde eu poderia mais colocar textura, Denise? Você vai botar... Eu poderia também colocar textura nessa parte inferior, tá? Eu ia seguir a mesma linha que eu tô fazendo lá em cima, tá? Então eu ia lá de cima, eu ia fazer aqui, né? Aqui eu faria aqui, aqui eu faria aqui. Então eu ia seguir, não adianta eu fazer linhas e texturas, né, para um lado e aqui embaixo fazer para o outro. Aí não, aí você perde o sentido da maquiagem, né? Tudo que você procurar fazer, você tem que sempre fazer de uma forma correta, né, e igual, né, para você não perder esse sentido, tá? E eu não vou colocar aqui embaixo, não vou colocar nada aqui embaixo agora. O que eu vou fazer agora é pegar um outro pincel também fininho, porque eu quero colocar uns pontinhos de luz na make. Então eu vou pegar o meu outro pincel fininho, que é igual o que eu usei no preto, tá? Acabou de cair um pincel aqui, não sei se vocês escutaram o barulho. E aí, eu vou usar aqui, ó, no meu branco, que também é um aquacolor, tá? Mas, como eu já falei, poderia ser uma tinta líquida. Como eu usei na última aula, eu usei tinta líquida, né? Então, aqui, gente, ó, eu vou fazer aqui alguns detalhes que vão iluminar a minha máscara. Daniele, precisa? Não, não precisa. Porém, você pode utilizar como detalhes, para que você tenha, mais uma vez, um diferencial, tá? Então, precisa colocar, é obrigatório? Não, eu gosto. Eu acho que já dá um outro, né? Dá uma outra vida, dá uma outra pegada. Aqui a mesma coisa, ó. Eu faço tracinhos bem fininhos, né, que vão iluminar. Tá vendo a diferença? Nada demais, né? Não coloquei nada, só um branquinho e ele já dá essa... Um outro lugar que eu posso colocar esse branquinho com esse pincel fininho é no encontro entre as linhas que eu tracei aqui na minha teia, tá? Então, eu posso colocar também nesses encontros aqui. Eu tô saindo um pouco aqui da frente da câmera porque eu tô... Deixa eu pegar aqui que eu tenho um espelho que fica melhor. Porque assim, pequenininha, mais fácil com o espelho. E aí eu vou colocar aí esses pontinhos em todos os encontros da minha trama. Tá?
Aí, mais uma vez, eu falo pra vocês, é obrigatório? Não. Você faz justamente para que você tenha um diferencial nas maquiagens, tá? Umas você faz com isso, outras você não coloca. E aí você vai, então, ganhando essa questão do diferencial, tá? Então, aqui, ó, um outro local que você pode, que aí você vai criando... Ó, tá? São locais que você vai iluminando e você vai dando profundidade também aos teus traços, né? Quando você ilumina, você destaca, então você acaba dando... Tá? Então, tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro lado. É sempre importante você ter essa preocupação, né? Para que você tenha uma maquiagem o mais similar possível dos dois lados. Ok? Aqui eu posso subir um pouquinho, tirar o acabamento desse branquinho pra cima, tá? E aí eu tenho aqui, ó. Então, eu já quis trazer um outro tipo de máscara, né? Diferente daquela que estava no anúncio, justamente porque eu queria que vocês percebessem que a gente pode variar. Ah, eu vou fazer um baile, todo mundo quer máscara de carnaval. Você vai fazer todo mundo igual? Não! Você vai fazer cada máscara de acordo, até porque cada pessoa tem um rosto, cada pessoa tem, né, um design diferente. E você não precisa fazer todo mundo igual. Então, por isso eu quis trazer esse outro modelo hoje pra vocês na aula, tá? Daniele, como é que você fez os traços daquela máscara que você colocou lá? Eu vou só acrescentar nessa aqui. Eu vou tirar uma foto dessa máscara. Antes de eu vou fazer um print aqui rapidinho. Dessa. Antes de eu mexer nela. Prontinho. Porque senão eu fico sem a referência. E agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui como é que eu fiz as linhas daquela outra máscara, né? Vocês percebem que aquela outra máscara, ela tinha umas linhas que vinham até aqui dentro, né? Então, como eu fiz? Eu comecei fininho, apertei o meu pincel e soltei o meu pincel. Bem fininho. É o famoso fino, grosso, fino. Então, eu venho aqui, fininho, aperto o meu pincel e solto o meu pincel. E aí, eu vou fazendo isso aqui na máscara de forma aleatória, ó. E aí, eu já vou mudando aquela máscara inicial que a gente tinha, ela já começa a ter uma outra, ó. Eu posso trazer isso daqui pra cá, ó. Acabou juntando aqui, né? Vamos puxar pra baixo. Ó. Puxo, aperto. Só pra não ficar muito diferente do outro lado. E aí eu vou fazendo esses traços em toda, ó, a minha maquiagem, tá? Ó. E aí eu vou trazendo tudo isso aqui pro meu ponto focal, que é o centro do meu rosto. E aí eu modifico completamente a minha maquiagem inicial. Que outra coisa que eu posso modificar aqui é trazer o mesmo puxado lá de cima aqui pra baixo. E aí eu fecho a minha maquiagem aqui também com aqueles puxadinhos que eu fiz lá em cima. Então, pessoal, é assim. Você vê, de uma máscara, eu já fiz outra, né? Com outra visão, com outra postura. E aí aqui, volto a reforçar. Mesmo no branco, é importante que você ressalte as partes em branquinho. Vai aparecer pouco, mas ela vai dar uma ressaltada, vai dar uma clareada
no que você tá fazendo. Bem de pertinho, ó. Tá? Então é isso. Agora eu vou tirar um print dessa aqui também, né? Eu vou tirar os comentários agora pra gente poder tirar um print bem legal. Espera aí que deu... Vamos lá. Agora, vamos tirar os comentários pro nosso print. Então é isso, gente. Nossa aula está encerrando por hoje. Sexta-feira nós temos uma nova aula, tá? E se prepare porque é um tema que toda menina gosta. Então, se você tem curiosidade de aprender a fazer um tema que é sucesso nas festas, acompanhe os stories do Arte Gerando Renda para vocês já ficarem sabendo qual vai ser o tema da próxima aula, tá? Conto aqui com a presença de vocês, divulga esse vídeo para todo mundo e vem, bota aí, faz uma máscara bem bonita, me marca lá nos comentários, lá nos stories, que eu quero ver as máscaras que vocês estão produzindo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, obrigada pela presença na aula.